Bom, gente, hoje é dia 7 de maio de 2023, domingo. Nós somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. E nessa reunião, que é a primeira reunião de estudos bíblicos Rosa Cruzes, nós vamos estudar o primeiro capítulo do Evangelho segundo São Mateus, onde são abordados os eventos da vida de Cristo, a genealogia de Jesus e a revelação a José. Alguns avisos, acho que é interessante dar os avisos importantes, até para pautar a nossa reunião aqui, que é um pouco diferente do que está sendo acostumado, né? E também para a gente conseguir aproveitar o máximo desse conhecimento de Bíblia, que não é muito comum ao estudante Rosa Cruz. Deveria ser, mas não é tanto quanto. Então nós vamos começar a estudar o Novo Testamento, e vamos assim até o Apocalipse. E assim que a gente terminar o Apocalipse, a gente começa o Antigo Testamento, né? O material que nós utilizaremos, isso é importante a gente frisar, para não vir informações fora desse conjunto de materiais, a fim de que a gente seja fiel às Rosa Cruz. E quais são esses materiais? Primeiro, a Bíblia, o material do curso bíblico Rosa Cruz, assim, quem ainda não fez esse curso, se quiser começar a fazer, é uma boa, pois vai aproveitar mais ainda, né? Porque vai estar para e passo com as reuniões, né? Os livros de Max Rendel e Augusta Voss Rendel, que faz muitas menções às citações bíblicas, os livros da Corinne Line, né? A gente lembrando sempre que o Max Rendel solicitou a Corinne Line para a Corinne Line fazer todo o material mais devocional do Fraternidade Rosa Cruz, e ela o fez em vários livros que muitos de nós conhecemos, né? Há muito material profundo e que vai nos ajudar a compreender as entrelinhas da Bíblia. Esse estudo bíblico ele é fundamental para o estudante Rosa Cruz, a fim de ajudar a cada um de nós a equilibrar a questão de cabeça, coração, intelecto, coração, razão, devoção, ocultista, místico, cristão. Haja visto que muitos de nós se aproximou da Fraternidade Rosa Cruz por meio da cabeça, intelecto, e muitos de nós ainda são muito mais intelectuais do que místicos, infelizmente, né? Outra coisa interessante também de informar é a Bíblia que nós vamos usar. Existem muitas Bíblias. Bíblias tendenciosas, Bíblias femininas, Bíblias para criança, Bíblias para homem, Bíblias não sei as coisas e tal. E nós vamos usar uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, né? Quem tiver em papel, é bom trazer, né? Para fazer as anotações e para transformar essa Bíblia aqui em papel, customizada para que a pessoa consiga estudar. Então é um material de estudo que ela vai customizando, então ela vai escrevendo, vai anotando, vai achurando, né? E aos poucos ela vai tendo ali um material de estudo para ela, né? Quem não tiver e quiser adquirir em papel, eu sugiro que vá comprar nos sebos, porque os sebos têm essa Bíblia, já vi várias vezes, e isso é muito mais barato do que a nova, tá? A nova é muito cara, e ela é cara porque simplesmente é a Bíblia, melhor Bíblia que nós temos hoje em português. Essa Bíblia de Jerusalém, vocês sabem, mas além dela se basear muito nos originais da Bíblia, ela tem uma base muito forte da Bíblia massorética, que é uma das fontes que Max Rendel fala que foi usado, né? Tá lá na análise de Gênesis, lá do conceito que ele fala sobre isso, né? Então, é essa Bíblia que nós vamos usar. Então, vamos começar essa reunião de estudos, elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Senhor, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à nossa presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Agora a gente vai ler, como sempre, cada um lê um pedacinho, o capítulo é curto, né? Então dá para cada um ler um pedacinho, esse pedacinho que para cada um ler está na tela. Primeiro capítulo do Evangelho segundo São Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara. De Tamar, Farés gerou Esron, Esron gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Buz de Raabe, Boaz gerou Jobede, de Ruth,
de Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, e Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos por ocasião do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jacônia gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa: Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Bom, agora vamos com algumas advertências importantes quando estudamos a Bíblia por meio dos ensinamentos Rosa Cruz, porque lembrem-se disso, nós estamos estudando a Bíblia segundo os ensinamentos Rosa Cruz, né? Então, primeiro de tudo, a Bíblia é um livro de chaves e de mistérios. E nada, nesse sentido, ela não difere nada de todos os outros livros sagrados das antigas religiões, que tinham sempre tinham e sempre terão uma parte pública e uma parte que é esotérica, com X, né? E uma outra parte oculta, que é esotérica, com S. São Paulo já nos advertiu em suas epístolas algumas coisas muito interessantes sobre isso. Primeiro, no Antigo Testamento permanece o véu, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é tirado. Contudo, até hoje, sempre que leem a Moisés, está posto um véu sobre o coração deles. Mas todas as vezes que algum deles se converter ao Senhor, ou seja, se converter ao cristianismo, o véu lhe é tirado. Somos ministros não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você vê isso tudo lá em 2 Coríntios, né? Então, uma coisa interessante que a gente deve colocar
é que, primeiro, segundo São Rosa Cruzes, os 4 evangelhos são fórmulas de iniciação. E o de Mateus, em particular, ele se refere aos mistérios menores, ou às iniciações menores, porque mistérios e iniciações, M com M maiúsculo, mistérios e iniciações com I maiúsculo, na terminologia Rosa Cruz, são sinônimos. Isso é outra coisa bem interessante para pensar, né? Bom, antes de falarmos da genealogia de Jesus, como nos foi dado por São Mateus, porque nós vamos ver lá na frente que também São Lucas também deu, né? É interessante a gente notar que, primeiro, Jesus é um ser humano, ou seja, Jesus é um espírito virginal da onda de vida humana, exatamente como um de nós. Assim, se a gente for estudar o homem, o ser humano, Jesus, na memória da natureza, nós podemos segui-los em vidas anteriores, renascidos aqui inúmeras vezes, durante um certo tempo na sua evolução, inclusive de 1000 e 1000 anos, né? Como qualquer um, manifestando no início com a sua expressão de polo positivo masculino, polo negativo feminino, e depois de um certo momento começou-se a se manifestar como qualquer iniciado, do jeito que podia ter, né? Quando ele nasceu como Jesus, ele já era um ser humano de elevado grau de desenvolvimento espiritual. Na realidade, naquele momento em que ele renasceu, esse ser humano que renasceu como Jesus, ele já era o ser humano mais elevado espiritualmente que existia na Terra e que até hoje existiu. Da onda humana. Da onda de vida humana, E, ou seja, foi o ser humano que naquela época de Cristo, ele já conseguiu construir um corpo denso o mais próximo da perfeição possível. Isso é muito importante. Não era o corpo perfeito, era o corpo denso mais próximo da perfeição. A mesma coisa, o corpo vital mais próximo da perfeição. O corpo de desejos mais próximo da perfeição. E um corpo mental. Gente, vocês não sabem como isso é importante. Porque isso tem tudo a ver com a necessidade do derramamento de sangue do Cristo, que nós vamos ver lá na frente, quando a gente for falar disso no Evangelho. Mas já guardem isso, que os corpos de Jesus eram o mais elevado existente, mas não era perfeito, certo? Isso é importante, tá? Pois lá na frente a gente vai voltar sobre isso, falar sobre isso, né? Mas faltava pouco para a perfeição, né? Sim, faltava pouco, mas ele não era perfeito. Isso é importante a gente notar, porque senão a gente fala, então é perfeito, tal, Jesus, não é bem assim, né? Agora vamos enumerar a genealogia de Jesus para vocês verem uma coisa muito interessante, né? Então, se você enumerar desde o 1, você tem 41, vamos dizer, 41 nomes que Mateus nos dá de antecedentes de Jesus. Certo? E vocês veem que no 40 ele coloca José e coloca também esposo de Maria. Então ele agregou mais um da geração de Jesus, que foi Maria. Certo? Olha só como a Bíblia é interessante. Todos eles colocaram só um: Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Maria, né? E sabendo que logicamente Abraão, né, casou com Sará para ter Isaac. Então sempre teve uma mulher do lado, certo? Porque senão não tinha herdeiro, né? Aí só que ele só elencou o nome da mulher quando ou foi com Maria, com José, entendeu? Entenderam? Isso é importante. Então, se vocês olharem aí, são 42 gerações, considerando de Maria com José, como eu falei, né? Isso é outra coisa importante. Não são todos os renascimentos de Jesus. Certo? Jesus teve muito mais renascimento do que isso. Isso não quer dizer que Jesus um dia foi Abraão, Jesus um dia foi Isaac, Jesus um dia foi Jacó, Jesus um dia foi Judá. Não é isso. Ele tá aí enumerando a genealogia, mas sem falar que foram renascimentos de Jesus. O único da lista que nós sabemos que foi um renascimento anterior de Jesus foi quem? Salomão. Certo? E se foi o Salomão, e se só Salomão foi, tem um motivo para nós, sem acessar a memória da natureza, certo? Ser revelado apenas Salomão como o último renascimento de Jesus.
Por quê? Por que isso? Porque a partir de Salomão é que começou toda a preparação para o Cristo, de fato. Tanto é que Salomão foi fantástico. É ele que pegou o tabernáculo no deserto e colocou o tabernáculo fixo no Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi construído por Irã Abib, Christian Rosenkreuz. Salomão é sábio, Salomão escreveu Salmos, né? Escreveu Provérbios, né? Então Salomão, como último renascimento de Jesus, estudando Salomão, já se dá para perceber a estatura espiritual desse ser humano chamado Jesus, que depois renasceu com Jesus, né? Então isso é importante, tá? E outra coisa também que tem que ser alertado é o cuidado com as análises que lemos considerando o significado dos homens. Existem muitos artigos publicados, pelo menos no nosso site da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, não. Mas vocês podem encontrar isso em outros lugares. E que fica lá falando, não, porque, veja bem, Abraão, pai da multidão, teve o filho Isaac, que é chamado por Deus, aí Jacó, não sei o quê, aí Judá, aí Farés, aí Zesdrom. E cada nome desses bota um significado, sabe? Dizendo, esse nome quer dizer isso, esse nome quer dizer aquilo. Isso tem que tomar muito cuidado, porque a grafia é diferente. Se vocês pegarem na Bíblia de Jerusalém, a grafia é essa. Se vocês pegarem outra Bíblia, a grafia pode ser outra. Entendeu? Em vez de Farés, pode ter Fared. Em vez de Jobed, pode ter Jobebe. E aí você vai fazer isso com futuro. Então, não considerem a análise que lemos considerando o significado dos nomes. Não considerem, a não ser que isso seja apontado no Silêncio Rosa Cruz. Entendeu? Por causa desse probleminha que há. E isso gera uma confusão na cabeça que vocês nem imaginam. Tá? Então, isso é uma coisa importante para a gente anotar, né? Outra coisa interessante aí para a gente considerar, dentre várias coisas que São Mateus quis nos ensinar nesse primeiro capítulo, né, da parte esotérica, a gente vai ver alguns exemplos. Tem muitos mais do que esses. Nós vamos ver esse por causa da questão justamente da questão do tempo, né? Nosso tempo que é exíguo aqui, né? Bom, como alguns grandes iniciados, por meio de oferecer vários corpos para vários egos, né? Dá para perceber como quando chegou Jesus, como ele foi auxiliado justamente por esses seres que nós estamos vendo aqui, que se sacrificaram para ter filhos. Porque se Abraão não quisesse ter filhos, Isaac não nascia. Se Isaac não quisesse ter filhos, Jacó não tinha nascido. Se Jacó não tivesse ter filhos, Judá não teria nascido. Né? Se Davi não quisesse ter filhos, Salomão não teria nascido. Né? Se Jacó, aqui embaixo, o Jacó 39, não quisesse ter filho, José não teria nascido. E se José não quisesse ter filho com Maria, Jesus não teria nascido. Isso é importante porque faz a gente, né, nós aqui, estamos aqui renascidos, e muitos de nós que têm condições de ter filhos, né, abandonar essa ideia de que muitos, infelizmente, têm, de não querer ter filhos pelos motivos, muitos motivos que nós vivemos hoje. Motivos como, por exemplo, dá muito trabalho, deforma meu corpo nunca mais será o mesmo. Colocar neste mundo, mas nem pensar, esse mundo está horrível, eu vou colocar meu filho nesse mundo. Ou pior ainda, né, quando a gente ouve assim, não, mas hoje criar um filho é o preço de um apartamento ou de um carro. Né? Então, tomar muito cuidado com isso, porque a hora que você vê algum negócio desse, você vê o estrago que faria se um desses irmãos aí não quisesse ter seu filho, não ia ajudar Jesus, né? Porque a gente sabe que o corpo denso de uma pessoa, ela tem muito do pai e da mãe, né? O átomo semente do corpo denso é colocado na cabeça do espermatozoide, do pai, né? E o corpo vital na matriz do útero da mãe. Então vem material do pai e da mãe, não tem outra maneira. Então quando você não tem um filho, você evita isso, você não dá chance para o ego, né? Lógico que muitos de nós não temos filhos por outros motivos, mas tem muita gente que não tem filho porque não quer ter filho. Não tem isso, frescura e tal, né? Bom, isso é uma coisa. Outra coisa interessante para a gente notar é a questão da decomposição do número 42. Nós sempre lembramos o seguinte,
que na Bíblia, todos os números da Bíblia não são números, são símbolos, né? E tem a matemática esotérica, ela é muito usada, inclusive um dos primeiros a popularizar a matemática esotérica foi o iniciado chamado Goethe. Né? Tem lá, vocês conhecem a tabuada da bruxa de Goethe? Se não conhecem, vão conhecer, viu? Mas, de qualquer maneira, é muito fácil. Lembra que Mateus, ele diz que existe 42 gerações, né? Ele numerou as 42 gerações, ele numerou por esse motivo, né? Porque o 4, quando decompondo, 42 para a matemática esotérica, 4 mais 2 dá 6, decompondo 6, 1 mais 2 mais 2 dá 3. E 3, a gente sabe, né? Tudo termina em 1, 2, 3, certo? O 4 já é recomeço de tudo. Então, o 3 sempre foi, sempre será um significado interessante, que é o seguinte: chegou-se a um nível necessário e suficiente para atender o que era preciso. No caso de Jesus, foi em Jesus que chegou o momento necessário e suficiente para ter os corpos possíveis para que Cristo pudesse iniciar o seu plano de salvação estando aqui entre nós. Entendeu? Então, 3 aqui, que é uma decomposição do número, esse 3 nessa composição significa justamente isso, que na encarnação desse ser como Jesus é que chegou-se o ponto exato e necessário para que Cristo pudesse ter os melhores corpos para poder aparecer entre nós aqui, né? Uma outra coisa interessante, né? Estudem a vida e os acontecimentos de alguns seres, por exemplo, Davi, Salomão, Jeconias, e vários desses têm muita coisa na Bíblia, no Antigo Testamento, que você pode estudar para ver a evolução espiritual deles e para ter mais exemplos dessa importância desses seres como progenitores de um irmão chamado Jesus, nessa última encarnação, tá? Bom, agora vamos ver a questão da revelação a José sobre o nascimento de Jesus, que cria-se bastante confusão sobre isso. Está lá, versículo 18 a versículo 25, né? Só uma pergunta, cara. Esses renascimentos não foram ao léu, foram tudo programado dos anjos destinos. Dos anjos destinos. Com certeza absoluta. E sabiam que no final da história exatamente. Era Jesus. Isso. Tá. E uma coisa, se são 42 renascimentos, se a gente renasce cada 1000 anos, essa turma também era cada 1000 anos? Então, veja bem, é o que eu falei. Esses 42 é um número cabalístico. Isso. Não é que existiu muito mais do que isso. Quando a gente for estudar São Lucas, vocês vão ver a diferença, tá? É outra pegada. Tem mais uma. O objetivo não é aí determinar todos os nomes de Jesus em todas as outras reencarnações. Senão daria muito mais do que isso. Cada 1000 anos imagina a cidade. 42 mil anos aqui. Mas é muito mais do que muito isso. Mais. Né? Bom, vamos lá. Uma coisa interessante, a gente tem que lembrar o seguinte, que Maria, a mãe de Jesus, a Virgem Maria, ela possuía a mais elevada pureza humana. Por isso ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Então, ela já era uma elevada iniciada na época em que ela renasceu como Maria, né? Além disso, o pai, José, também era um elevado iniciado. Tanto ele quanto ela, os dois eram capazes de realizar o ato de fecundação, ou seja, o ato sexual, a relação sexual, porque o ato de fecundação pressupõe-se uma relação sexual. Só que eles conseguem fazer isso, por ser elevado iniciado, como um sacramento, sem nenhum desejo ou paixão pessoal, certo? Isso é importante. Então, o que significa isso? Significa que Jesus de Nazaré, ele veio ao mundo num corpo puro e sem nenhuma paixão. Todo o material que José transferiu para o corpo denso de Jesus, via o átomo semente na cabeça do espermatozoide, e Maria transferiu para o corpo vital, via o átomo semente do corpo vital, na matriz do útero, era um corpo que não tinha nenhuma impureza. Olha que beleza. Olha a elevada iniciações, tanto de Maria e José, e a concentração deles quando do ato da fecundação. Certo? Então, qual foi a tarefa de Jesus? Obviamente, era cuidar de desenvolver o seu corpo, né? Corpo denso e vital
do 0 até os 30 anos, de modo que esses corpos chegassem ao maior grau de eficiência possível para o grande propósito que deveria servir, que era servir esses dois corpos ao trabalho do Cristo, a partir dos 30 anos, certo? Então veja que tarefa interessante, né? Outra coisa interessante também para a gente trabalhar nessa revelação é o que a gente aprende lá no curso bíblico da Rosa Cruz, que conhecer alguém nesse contexto colocado, né, é se relacionar sexualmente, certo? Então, nesse contexto, conhecer é manter relações sexuais, ok? E mais do que isso, a gente aprende que o conhecer alguém nesse contexto, quando você fala conhecer alguém como ato sexual, necessariamente você o conhece através de sentimento de paixão e de posse, e sempre de maneira egoísta, por causa da queda do homem, do abuso da força sexual criadora. A partir daquele momento, todo relacionamento sexual, por ser feito a esmo e quando cada um quiser, foi se nutrindo cada vez mais, de modo que, para um ser comum, que não é altamente iniciado, é impossível ele ter uma relação sexual que não seja cunhada de sentimento de paixão e de posse e que não seja egoísta. Certo? É importante. Complicado isso. Isso é importante. Agora, lógico, né, gente? José e Maria, como elevados iniciados, não precisavam disso. Eles conseguiam se relacionar sexualmente sem conhecer, sem paixão ou sentimento de posse. Exatamente como nós fazíamos antes da queda. Lembra no conceito Rosa Cruz do Cosmos? Sim. Né? Os anjos nos ajudavam, levavam a gente para a latitude e longitude ideal, para que a gente pudesse dar oportunidade a um irmão ou irmã que precisava renascer. Na época certa, o parto era sem dor, o homem não ficava desesperado lá, feito um animal querendo transar com a mulher de qualquer jeito. Lembra disso? Então, antes da queda. Depois da queda, não. Só que como os elevados iniciados, como José, como Maria, como Christian Rosenkreuz, como Jesus, como qualquer irmão maior, esses seres, eles conseguem se relacionar sem se conhecer, se precisar fazer o sacrifício de colocar um ego de elevada estatura espiritual no mundo. O que não precisa mais, porque o último foi Jesus. Importante. Então, por isso que Cristo, quando voltar, ele vai voltar nas nuvens, corpo-alma. Ele não vai renascer de novo entre nós aqui. Certo? Posso colocar um ponto aí, para ver se isso que você está falando com o Carlos? Porque enquanto seres de elevada estatura, ou seja, que já passaram por iniciações, e por terem passado pelas iniciações, ou seja, chegar nesse nível que você explicou, é diferente do nível de um ser humano normal que ainda está na escola aprendendo para poder realmente alcançar e chegar num ponto desse. Porque até chegar num ponto desse, a gente ainda é um ser ainda... Não, para você chegar no caminho Rosa Cruz, um ser para chegar nesse ponto, ele tem que ser no mínimo um adepto. Um adepto. No mínimo. No mínimo um adepto. Abaixo de adepto ainda tem a questão do egoísmo. Tudo bem que mesmo você não sendo iniciado, se você é um estudante Rosa Cruz porreta, a hora que você vai ter o ato sexual com a sua esposa ou com o seu marido, né? Você pode fazer isso, fazer uma oração e fazer isso de uma maneira mais santa possível que se você fizer. Mas não se iluda, você não vai conseguir eliminando totalmente a paixão, totalmente o desejo de posse, totalmente não egoísta. No mínimo, menos egoísta. Sem dúvida alguma, porque você está, tipo assim, você tem a intenção de... Preocupando. A intenção de... Lembra que Deus julga muito a intenção. Lembra disso? Muito a intenção. Desde que seja do fundo do seu coração e sincera, ela vale muito. Mas ainda vai ficar o egoísmo e o sentimento de paixão e posse por causa da queda. Porque a intenção, ela é antes, ela é pré. Então, ali já tem uma coisa que
pode ou não acontecer. Sem dúvida. Exato. E uma coisa que é interessante, que me chama a atenção, que eu gosto, né? É o filme que a gente assistiu, que da outra edição também eu falei, que é O Poder Além da Vida. O que o instrutor passou é justamente essa questão. Reduza as relações Isso. sexuais. Isso. Sabe? E eu vou mostrar, inclusive, por quê. Qual o motivo? O Tesla falava No isso. no caso de elevados iniciados como José e Maria, esse tipo de relacionamento sexual, ele é feito à base do sacrifício, ou seja, de um sacro ofício, de um ofício sagrado. Olha a diferença do conceito sacrifício para elevados iniciados. É um ofício sagrado, é um sacro ofício. Né? Quanto o conceito de sacrifício que a gente vê é um conceito de sofrimento, de dor, de dificuldade. Para o elevado iniciado, não, é um ofício sagrado. Olha a diferença. Só a diferença desse conceito, dessa palavra, você já dá para perceber, né? Então, José, Maria, aí outra coisa importante, hein? Depois desse relacionamento sexual, José e Maria não mais tiveram relações sexuais. Porque é certeza absoluta que dois elevados seres iniciados como José e Maria não tiveram mais relações sexuais e, portanto, muitas coisas que falam do irmão de Jesus, porque teve irmãos, é tudo balela. Por que eles não tiveram? Porque simplesmente eles não precisaram mais fazer o sacrifício, o sacrifício, para fornecer um corpo denso a algum ser elevado de novo. Pastor Jesus. E outra coisa, eles fizeram a ponte já de ligação das duas glândulas ali. Sim, Ou sim. seja, toda aquela energia concentrada na região sacra, Isso. já eles conseguiram elevar isso, Sublimar. sublimar. Então não tem mais mesmo essa necessidade. Não sei se é isso. É isso mesmo. É isso não tem mesmo. mais necessidade. Exatamente. Né? Também vejo assim. Exatamente. Isso é importante, né? É bem importante para a gente não ficar pensando em coisas que a gente fica imaginando. Se José é designado como sendo um alto iniciado, os essênios, já ser essênio já é avançado. Um iniciado dentro dos essênios e um alto iniciado dentro do grupo de essênios. Quer dizer, é o top do top do top. Era uma hora que podia ter um adepto. Por isso que... Hoje um adepto. E eles não precisam mais, provavelmente, se quisesse ter uma outra vida, eles decompunham aquele e ela montava o corpo em outro local que precisava para fazer o trabalho. Provavelmente foi isso, eles vieram lá para fazer um trabalho, os dois. Sim. E aquele espírito que se sujeitou a nascer como mulher Maria para fazer esse trabalho. Exatamente. Porque o Cristo precisava de um corpo humano e ele não era humano. Um corpo denso e vital humano, com todas as características advindas desse corpo, ou seja, átomo semente desde o 0 ano aos 30 anos, e átomo semente com corpo denso e vital composto da hereditariedade para trás, para ele ter toda essa experiência da onda de vida humana. Entendeu? Foi por isso isso é necessário. Tá? Porque tinha várias maneiras de fazer. No próprio conceito, o Max Handel fala lá que se não fosse desse jeito, Jeová dava um corpo para ele. Sim. Precisava O que tinha de monte lá, verdade. o que se morria naquela época. Então não é por isso. Agora vocês imaginem então a alegria, o regozijo de Maria, né, e de José quando descobriram que tal sacro ofício redundou na fecundação e que em todo um período de gravidez, naquela época você tem que lembrar que o índice de morte e nascimento era enorme, né, que terminou bem sucedido com o nascimento de um ser humano tão elevado que seria esse corpo denso, corpo vital para Cristo, para o arcanjo Cristo. Olha, imagina a alegria de Maria e de José nesse sentido. E numa sociedade, que, como está bem na Bíblia, é uma sociedade extremamente rígida. Sim. Né? Mas você não casou com Maria, Sim. então como é que faz? Vou denunciar. Maria podia morrer apedrejada. Era lei. Então você imagina o cuidado, porque, gente, tudo isso tinha que fazer de uma maneira natural, o mais natural possível, dentro do contexto lá
para que o negócio viesse de dentro para fora. Então, vocês vão perceber durante os estudos bíblicos que o trabalho, o cuidado que foi feito para que o próprio nós, seres humanos, conseguisse, vendo tudo aquilo de dentro para fora, se transformar num cristão, e muitos não transformaram até hoje, né? Mas o cuidado que foi feito para que isso acontecesse e desse a maior chance possível para aqueles irmãos e irmãs que estavam renascidos naquela época, inclusive nós, podia estar lá, né? Não fosse necessário ir para uma segunda lua. Cuidado, vocês vão ver a delicadeza e o cuidado de como foi feito, a partir do nascimento, com todo aquele arcabouço de leis lá que detonava a mulher, né? Carlos, nesse contexto, eu adoro estudar Bíblia. Tem uma coisa que nunca eu consegui, agora estou começando a entender. Porque quando o anjo vem falar com Maria, ela encarnada aqui, ela não sabia que ela estava grávida, o anjo que anunciou. E José também não sabia, porque ele, quando se casou, segundo a Bíblia, ele não sabia por que ela estava grávida, houve uma confusão. Então, eles não lembravam, eles não sabiam que havia feito esse sacrifício. Porque, veja que coisa interessante, nós que não somos seres tão elevados, a gente acha que uma vez o cara é elevado, ele sabe tudo, e não sabe tudo. O próprio Max Sendel fala no conceito que depende da iniciação que você está, até que você sabe, daqui para frente você não sabe nada. Esse é um ilustre desconhecido, né? Então, esses seres eram elevados, mas existiam seres muito mais elevados do que eles. É como, por exemplo, numa empresa, você faz parte de um projeto, mas muitas vezes você não conhece todo o projeto. Quem conhece todo o projeto é um cara que está lá em cima, que está acima, e você conhece só um pedacinho do projeto. Sim. Né? É a mesma coisa nesse sentido. Ele conhece um pedacinho do projeto. Qual pedacinho do projeto você conhece? Você vai manter relação sexual com Maria, né? Para nascer um ser ali, né? Jesus, certo? Mas você não sabe por que foi feito, você não necessariamente não saberia por quê, nem para quê, nem como, nada disso era a descoberto. E não era descoberto por vários motivos. Um dos motivos é porque, por mais elevado que Maria e José fossem, talvez não aguentaria o tranco, como a gente não aguenta o tranco. Sim. Né? Nós vamos ver na reunião de filosofia, isso que eu estou falando aqui. Muitas coisas nós não aguentamos o tranco. Né? Então, imagina, esses seres também talvez não aguentariam. Então tem que ser devagar um pouco. Tanto é que, como a Magali lembrou, o anjo do Senhor foi anunciar a Maria. E nós vamos ver aqui o que o anjo do Senhor fez com José também. Né? Isso é importante no estudo, a gente usar da analogia. Porque Sempre. é uma analogia. Sempre. Toda vez que, aonde o nível que você tiver é um degrau. E tem os degraus para baixo e tem os degraus para cima. Então, por mais que você possa, para nós, eles serem iniciados, estar em vários degraus à frente, mas ainda tem outros acima. Da mesma maneira que eu não sei o de cima e mais outro de cima e outro de cima, por analogia dá para entender que, mesmo que eles estejam em um degrau muito acima, os à frente também ficam claro. Exato. Bom, aí vamos ver uma coisa interessante, né? Vamos ver alguns pontos de esclarecimento esotérico desse capítulo. Primeiro que eu queria chamar a atenção a vocês é o que o anjo do Senhor fala, né? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão com o nome de Emanuel. Quem falou isso foi nada mais, nada menos do que o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14 do livro de Isaías, que está no Antigo Testamento, que um dia nós vamos estudar, né? É interessante ressaltar isso, porque no Novo Testamento é muito presente a citação dos profetas, né? E a Bíblia de Jerusalém, ela faz questão de marcar isso do lado, para mostrar justamente o seguinte, que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, milhares de anos, tinham sido anunciados, e muitos dos irmãos e irmãs que estavam com Cristo, etc e tal, foram que até conseguiram entender aquele trem lá, e que em renascimentos foram se preparando para a vinda do Cristo, mas muitos não. Por isso que sempre houve essa confirmação. Por quê? Porque existiam na época, né, algumas religiões, o judaísmo como era que cumpriam o Antigo Testamento à risca.
Pô, mas se você cumpre o Antigo Testamento à risca, e Isaías é do Antigo Testamento, e Isaías falou isso, por que você não aceitou Cristo? Entendeu? Se está lá, você obedece porque você não aceita. E a gente vai ver isso recorrentemente, para mostrar que isso não é uma coisa que apareceu agora, não é uma coisa que já foi trabalhada há milhares e milhares de anos, né? Então esse é um exemplo, é o primeiro exemplo que nós estamos vendo aí. A outra coisa interessante para a gente notar é que o anjo do Senhor é o anjo Gabriel, certo? O anjo do Senhor é o anjo Gabriel. E esse anjo Gabriel, que é o anjo do Senhor, é um dos anjos, né? A gente fala anjo Gabriel, então é um ser, um anjo só? Não, é um conjunto de anjos que tem uma função, tá? Qual é a função do anjo Gabriel? A função do anjo Gabriel é o conjunto, a função, o conjunto de anjos que guarda a maternidade. Ele é quase que ele é um conjunto de anjos que ele abençoa a mulher quando ela vai se tornar mãe, ou seja, toda a maternidade. Ela envolve aquela mãe num cuidado todo especial. Por que ele envolve? Porque a mãe é linda, maravilhosa, fofinha, não sei o quê? Não. Porque lembrem-se, o nascimento de um ego na região química do mundo físico é uma das coisas mais difíceis que acontecem na nossa vida. Porque nós saímos do nosso lar, que é os mundos espirituais, e voltamos a peregrinar no mundo material. Então todo esse cuidado do anjo em si é para tentar fazer com que esse momento tão difícil seja um pouco mais amparado, certo? Qualquer coisa. Entendeu? Então esse é o cuidado. E o cuidado, logicamente, com a irmã mãe, que está se sacrificando, sacrifica o seu corpo, sacrifica a sua vida, né? Sacrifica o seu lar, sacrifica as condições do entorno dela, sacrifica a incompreensão de muita gente, né? Muitas vezes é do próprio marido que não compreende, né? Sacrifica tanta coisa, né? Para um evento desse. Inclusive o tema do horóscopo de uma mulher que vai ser mãe muda. Por que muda? Porque tudo é tendência. Então a mulher pode ter um horóscopo seguinte: você vai ter um monte de filhos. Vou ter muitos filhos. Aí a mulher, durante a vida, chega à conclusão de que não quer ter filho. É um direito dela, é um livre-arbítrio. Mas o tema dizendo que ela vai ter muitos filhos, mas ela não quer ter filhos. É um direito dela. Hoje em dia ainda, está fácil. Só tomar anticoncepcional, fazer ligação de trompas, fazer um monte de gigante aí, né? Verdade? Antigamente era mais difícil, né? Hoje está muito mais fácil. Então ela pode chegar e dizer: não, eu não vou ter filhos. Né? Tá bom. Você não vai ter filhos, sua vida vai mudar, seu tema já vai mudar. Sim, eu vou ter filhos, porque vai estar no tema, eu vou ter filhos. Opa, sua vida vai mudar para melhor. Quando você diz que não quer ter filhos, sua vida vai mudar para pior. Certo? O horóscopo nosso muda. Eu estou mostrando isso na astrologia diária. Trânsitos dos astros muda para melhor ou para pior. Não é só para melhor, não, entendeu? Então, um dos eventos é justamente isso. Por isso que o anjo Gabriel, o conjunto de anjos que tem a função de acompanhar a maternidade, ele é fundamental. E aqui está, né, a questão do trabalho do anjo Gabriel, para, aqui no caso, esclarecendo quem? A José. Nós vamos ver depois lá na Anunciação a Maria, né? Aqui é José, né? Agora, não pensem que, nossa, José ficou desesperado. Ai, meu Deus, quem é esse ser que está chegando aqui? Gente, José, iniciado, ele funcionava conscientemente na região etérica do mundo físico. Alguém tem alguma dúvida? Se hoje auxiliares invisíveis da Fraternidade Rosa Cruz, muitos funcionam conscientemente na região química do mundo físico, não sendo nem iniciado. Porque lembra, auxiliar invisível não precisa ser iniciado, né? E funcionam. Você imagina então José com todo aquele arcabouço, ele estreava de fichinha, entendeu? Ele trabalhava convivia lá com todos os seres da região etérica do mundo físico, como a gente convive hoje na região química do mundo físico. Então, logicamente, não teve nada do tipo: meu Deus,
apareceu, tive uma visão. Quem será que é esse? Todo glorioso, isso e tal. Nada disso, para ele foi normal. Normal, mas normal é a conversa com o anjo. Vamos dizer, surpresa é o que o anjo veio falar para ele, né? Então, que ele foi falar para ele? Foi falar para ele que a Maria, né, estava grávida pelo Espírito Santo. Que muita gente interpreta como o quê? O Espírito Santo é que fecundou Maria. Não existe. Não tem como. E não tem como, não é porque, não tem como por causa do objetivo do trabalho. Né? O objetivo do trabalho era proporcionar ao Cristo, com 30 anos, todo aquele arcabouço do que é ser humano na região química do mundo físico. Entendeu? E para isso tem que ter relação sexual, né? Tem que ter, como sempre volto a falar, o átomo semente do corpo denso na cabeça do espermatozoide do pai, né? O átomo semente do corpo vital na matriz do útero da mãe. Tem que ter isso, porque senão o processo comum não é tão comum assim, né? O anjo não tem corpo denso. Exato, não tem corpo denso. Então, o Espírito Santo, é isso. Né? Então, esse negócio de grávida do Espírito Santo é muito importante. Mas o que ele quer dizer, então? Pois o que nela foi gerado, não é? Vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo, sim. Qualquer mulher, ali, ó, lê lá. Junto com o homem que utiliza uma energia sexual criadora. Energia sexual criadora, lembra, é o reflexo, é a parte nossa humana da força criadora do Espírito Santo, Jeová. Sim. Certo? Então, toda vez que isso que você utiliza essa força sexual criadora de um modo santo, né, significa justamente a questão de você se engravidar pelo Espírito Santo, porque você usou a força sexual criadora do Espírito Santo para realizar um sacro ofício, um ofício sagrado, que foi justamente o que fez aqui, entendeu? E isso aí era comum, esse tipo de coisa era comum antes da queda. Antes da queda, todos nós nos engravidávamos pelo Espírito Santo, porque a gente pegava a força sexual criadora do Espírito Santo que nós temos e dirigíamos ela um pouquinho para baixo, para dar chance a um irmão e irmã renascer, de uma maneira sagrada, de uma maneira santa. Depois da queda que a gente bagunçou todo o coreto, entendeu? Mas, por exemplo, elevados seres como esses, que tiveram que fazer isso, né, fizeram de uma maneira santa, ou pegaram aquela força do Espírito Santo dentro deles e botaram para baixo, ou seja, usaram aquela força sexual criadora do Espírito Santo para fazer esse sacro ofício para gerar um ser humano, entendeu? Por isso que consegue se fazer sem paixão, sem posse, né? Quando nós éramos bissexuais, né? Exatamente. A gente crescia como se fosse... Exatamente, como fez José e Maria. Gente, tem muito mais coisa para falar, mas não vai dar para falar, mas ao longo, conforme algumas coisas vocês vão ver que vão se repetir, a gente volta para cá, tá? Mas vocês veem como é profundo o estudo esotérico com S da Bíblia, né? E como muitas coisas vão se desvendando e muitas coisas que são absurdas, se a gente estiver falando, mas isso aí é absurdo, isso não faz sentido. Uma pergunta. Se os dois, o casal, são conhecedores de astrologia, eles podem também chegar a determinar um melhor momento para que isso ocorra? Existe um livreto da Rosa Cruz chamado assim, Princípios Rosacrucianos de Educação Infantil. Maxena bota uma frase lá que para mim é vital. Qual é a frase? Pais sábios são astrólogos Rosacruz. São. Certo? Justamente por quê? Para justamente fazer isso que você falou. O cara sabe, né? Tentar. Ô Maria, vem cá. Tentar. Antigamente era automático. Tentar nas horas, tentar nos momentos. Se o resultado vai vir um ego divino, santo, isso não é problema seu. Você pode fazer tudo isso e vir um ego tranqueira. É isso que eu pergunto. Mas aí não é problema seu, você fez de tudo para isso. Agora, o que não é certo é você fazer isso na base da orgia, da bebida alcoólica, no meio do sorobodó, entendeu? Um clima todo de sexo selvagem, não sei o quê.
Obviamente, a chance de vir um ego que está precisando de um clima desse, né, para ter um corpo duro, um corpo pesado, um corpo sofredor, é muito maior. Entendeu? Então, se você tem esse conhecimento, use o conhecimento. Use. É tão difícil ter esse conhecimento, né? Tão pouca gente que tem, né? Pouca gente que tiver, use. Carlos, só para fechar, uma pergunta talvez seja um pouco burra, mas a gente tem que ter coragem. A gente sabe que houve outros salvadores, né? Que a gente fala nasceram sempre nas noites mais escuras, etc e tal. Na circunstância de Jesus, não. Não, foi o único. Concordo com você, teve outros salvadores entrados do mundo. O próprio Max Sendel fala, Buda, Krishna, né? E vários outros, né? Mas nenhum deles nasceu com esse esquema, esse processo de Jesus. Todos eles nasceram também, né? Tanto é que eles se tornaram santos ao longo da vida, né? Eles não foram santos desde o início da vida, certo? Buda foi ao longo da vida, Krishna foi ao longo da vida, e todos os outros foram ao longo da vida. E Jesus existia o projeto de ele ceder o corpo para Cristo, era uma coisa diferente. Não é o Jesus se tornar santo, tanto é que não é o Jesus que é o Salvador é o Cristo. Nós falamos Jesus Cristo, Jesus para dizer o seguinte, a primeira vinda do Cristo, ele veio como Jesus Cristo, a segunda vida vai vir como Cristo, nunca mais virá como Jesus Cristo, entendeu? Ô Carlos, você acredita que quando o Jesus nasceu, o DNA dele já estava impregnado dessas 41 renascimentos? Alguma coisinha? Não só desses 41, estava impregnado com todos os renascimentos de Jesus, que foram muito mais do que esse valor, esse número, entendeu? De Adão até ele... Se a gente quiser saber quantos foi exatamente, é só ir na memória da natureza que lá tem a conta exata. Isso é como quando a gente fala dos seres lá que eles falam que um tinha 800 anos, outro tinha não sei o que, é a mesma coisa, sim, mas mas veja bem, cuidado, hein? É a época atlântica. Sangue. Tá, entendi. A endogamia. Não podia ter a mistura do sangue para trazer a reminiscência pura deles. Não viveu com essa idade física. Não, a idade física eu sei. Nem no calendário gregoriano, nem no calendário juliano. Sim, mas eles vinham, eu achei que fosse tipo assim, com esses renascimentos, aí chegava a contagem achando que não, eu tô com 800, não, mas lá de trás. Então tá bom, gente. Obrigado, que as rosas floresçam em vossa cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.